Pessoal, então vamos agora ir para o resuminho de vocês, concluir o que a gente estava falando e adicionar algumas coisas. Então a gente estava falando de herança ligada ao sexo, lá nós vamos ver agora a parte de genética, como que geneticamente é determinado o sexo do indivíduo. A gente comentou o que é cariótipo, que é um conjunto de cromossomos, e nós já dividimos os cromossomos em autossômicos e sexuais. Autossômicos não tem a ver com o sexo, não determinam sexo. É do par 1 ao par 22. Tá? Cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo. É apenas o par 23. Quem é o par 23? Depende. Se for um homem, é XY. Se for uma mulher, é XX. Tá bom? Legal comentar aqui uma coisa que eu não consegui comentar. Vamos pensar assim, ó. Uma mãe tem que ser XX. O pai, por exemplo, XY. Quem que determina o sexo do filho? É a mãe ou é o pai? Não comentei isso lá porque ficaria difícil, tá? Pensa comigo assim, a mãe tem 2 cromossomos X. Lembra que a mãe sempre tem que mandar um, né? A mãe manda metade do nosso material e o pai manda a outra metade, não é isso? Então, a mãe tem 2 cromossomos X. O que ela pode mandar? Ela só pode mandar X pro filho. Então a mãe vai contribuir com o cromossomo X, é o que ela tem. Agora, o pai tem um cromossomo X e ele tem um cromossomo Y. Se o pai mandar um cromossomo X, vai nascer uma menina, vai nascer XX. Agora, se a mãe mandar o X, que é a única coisa que ela pode mandar, e o pai mandar o Y, aí nasce quem? Um menino. Então, na verdade, quem vai determinar o sexo é o homem. O homem determina o sexo genético da criança. Se o homem mandar um X, vai ser uma mulher. Se o homem mandar um Y, vai ser um homem. Isso é interessante porque por anos na história, a mulher sempre foi aí a responsável. Acreditava-se que a mulher, né, era a responsável por determinar o sexo. E na verdade não é, né? Na verdade é o homem que determina o sexo. Lá na antiguidade, vocês pegarem aquelas novelas ou séries de época, os homens acusavam as mulheres. Nossa, porque você me deu uma filha, mulher, um filho, um menino, e eu queria uma menina. Não, é o homem que determina, né? Esse aspecto social não faz nenhum sentido, é o homem que determina o sexo do indivíduo. Bom, e aí a gente estudou as mutações, não é? Síndrome de Down, uma mutação cromossômica numérica, elas causam síndromes, né? Síndrome de Down. A síndrome de Down tem 3 cromossomos 21. Na síndrome de Turner, ela afeta mulheres. A mulher vai ser XX. Agora eu vou poder escrever isso, porque estava sentindo falta de escrever. Na síndrome de Turner, só acontece com mulher. A mulher é XX? Não, na síndrome de Turner falta um cromossomo X. Então a mulher, a gente chama ela de X0. Esse zero é que está faltando um cromossomo X. Na síndrome de Klinefelter, o homem, ele é XY? Não, ele tem um X a mais. Então ele é XXY. Tá bom? Agora a gente consegue organizar isso. Beleza? Vamos agora falar sobre herança ligada ao sexo, que é o nosso último assunto. Nós já vimos então como é determinado o sexo e nós já vimos também algumas mutações e síndromes que têm a ver com o sexo do indivíduo ou com os cromossomos, né? Vamos falar de herança ligada ao sexo. O que seria herança ligada ao sexo? A gente não estudou albinismo? A gente não estudou... Vamos pegar o albinismo. O albinismo é uma herança. Por que o albinismo, que a gente falou tanto enquanto estava indo lá na escola ainda, por que o albinismo é uma herança? Porque ele é passado de pais e mães para filhos. Ele é uma herança. Ele é genético. Só que o albinismo, ele afeta igualmente os homens e as mulheres. Tá bom? Então, ok. Agora, o daltonismo. O que é daltonismo?
Daltonismo é a dificuldade de distinguir cor. Indivíduos que são daltônicos, eles não conseguem diferenciar, por exemplo, o laranja do verde. Tem vários tipos de daltonismo. Um dos tipos de daltonismo é esse. Outra doença, que no caso aqui, a hemofilia. Hemofilia é a dificuldade de coagular o sangue. Indivíduos que são hemofílicos, quando eles se cortam, o sangue não para de sair. Demora para formar aquela casquinha, para coagular. Só que o daltonismo e a hemofilia, diferente do que a gente falou do albinismo, o daltonismo e a hemofilia não afetam homens e mulheres de modo igual. Eles são muito mais recorrentes nos homens. Então, eles pertencem ao que a gente chama de herança ligada ao sexo. Uma herança é ligada ao sexo quando ela afeta homens e mulheres de formas diferentes. Tá? No caso, essas duas características, essas duas heranças, podem chamar de doença, se bem que não é bem uma doença no caso do daltonismo, mas essas duas heranças aí, elas afetam mais homens, então elas estão ligadas ao sexo. Tá bom? Então, herança ligada ao sexo é quando afeta mais homem ou afeta mais mulher. Nós vamos discutir aqui o daltonismo, tá? Vou deixar a hemofilia para o segundo colegial. Vamos falar um exemplo que é o daltonismo. O daltonismo é uma característica recessiva. Então vamos lá. Nós vamos pensar assim. Quem é Dzão, Dzão? Quem é Dzão, Dzinho? Era para ser o quê? Daltônico. É para ser normal. Tá bom? Igual a gente estudou. Não tem muita diferença não. Por enquanto. Quem é Dzão, Dzinho? É normal. Quem for Dzinho é o quê? Daltônico. Só que qual que é o problema? O problema é o seguinte, ó. O gene para o daltonismo está no cromossomo X. Não existe gene para daltonismo no cromossomo Y. O cromossomo Y não tem o gene para o daltonismo. Então eu não posso falar isso daqui. Não é assim que a gente vai escrever. Olha o que a gente vai fazer. Vamos primeiro pensar nas mulheres. As mulheres, elas são o quê? XX, não é? As mulheres, elas são XX. Então vamos lá. Ó. Uma mulher, ela pode ser XDzão, XDzão. Tá? A gente coloca esse Dzão, é como se tivesse elevado, o X elevado ao Dzão. Tá? É uma forma de representar. Uma mulher, quando ela é XDzão, XDzão, ela é de fenótipo normal. Porque ela tem duas cópias dominantes. Por que eu coloquei o D em cima do X? Porque o gene D, o gene do daltonismo, está no cromossomo X. Agora, se a mulher for XDzão, XDzinho, ela é normal ou ela é daltônica? Uai, se ela tem o Dzão dominante, ela é, de novo, normal. Agora, se essa mulher tiver dois Dzinhos, ela é daltônica. Então pensa comigo. Pensa assim, ó. De cada 3 mulheres, quantas são daltônicas? Uma. De cada 3 possibilidades, uma mulher é daltônica. Guarda essa informação. Vamos para o homem. Bom, o homem, ele é XY. Daqui. O que geralmente vocês fazem de errado? Vocês adoram socar, enfiar o D aqui no Y. Gente, o gene D, o gene do daltonismo, está no cromossomo X. Você não pode colocar o D no Y, porque o cromossomo Y não tem gene para daltonismo. Tá aqui. Então o homem, ou ele é XDzão Y, ou ele é XDzinho Y. Ah, ele não vai ter outro D aqui? Não, porque ele não tem 2 cromossomos X, só tem um. E o D está no X. Então, ou o homem é XDzão Y, ou o homem é XDzinho Y. Aí fica mais fácil. Se o homem for XDzão, ele é normal. Porque o único D que ele tem é o D maiúsculo, é o Dzão. Se o homem for XDzinho Y, ele é daltônico. Porque o único D que ele tem é Dzinho. Então percebam, de cada 3 possibilidades, uma é mulher daltônica. Agora, de cada 2,
Uma é homem daltônico. Por isso que tem mais daltonismo em homem. Porque o homem só pode ser de 2 tipos. Só tem 2 genótipos possíveis e um deles é daltônico. A mulher tem 3 possibilidades. Um delas é daltônica. É mais difícil ter mulher daltônica. Tá bom? Vamos fazer um cruzamento para a gente poder entender melhor. Eu quero um cruzamento, então, de uma mulher normal. A mulher é normal. Então, a mulher é um desses 2 casos aqui. Tá bom? Só que ela é filha de pai daltônico. Então, a mulher é normal. Ela poderia ser XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. Só que o pai dela tinha daltonismo. Então, é óbvio que a mulher é XDzão, XDzinho. Ela tem que ter o Dzinho porque o pai era daltônico. E ela vai casar com um homem que é o quê? Normal. Então, o homem normal é XDzão Y. Bom? O que a gente vai fazer agora? O cruzamento. Vamos pegar primeiro esse daqui e fazer a distributiva igual a gente fazia nas aulas lá quando a gente estava na escola ainda. Faz aqui, ó. O primeiro filho vai nascer XDzão, XDzão. Quem é o próximo a criança? XDzão, Y. Agora eu vou pegar esse daqui, ó. XDzinho, XDzão, eu não posso escrever. Fica XDzão, XDzinho. Inverte e coloca maiúscula na frente. Já disse isso lá na aula presencial. E o último cruzamento fica XDzinho, Y. Vamos ver aqui. Isso daqui é homem ou mulher? XX é uma mulher. Dzão, Dzão, ela é o quê? Normal. Isso daqui, homem ou mulher? XY é homem, se tem Dzão, normal. Isso daqui, XX é mulher. Se ela tá com Dzão, ela é normal, porque ela é Dzão, Dzinho. Agora, esse homem aqui, porque XY é homem, ele só tem um Dzinho, então ele é daltônico. Então, mulher normal, qual é a chance de ser mulher e ser normal? 2 em cada 4. Então, 2 quartos de cada 4 crianças, 2 quartos ou 50% ou meio, vocês sabem disso, são mulheres normais. Vou escrever assim para abreviar. Mulher normal. Homem normal, eu tenho um só em cada 4 de homem que nasceu normal. E eu tenho um em cada, que é 25%. E eu tenho um em cada 4 de homens que nasceram com daltonismo, que também é 25%. Então não muda muito fazer o cruzamento não, tá? É bem parecido. Vou deixar a atividade para vocês poderem fazer, tá bom aí? E por enquanto é isso, me procurem para tirar dúvidas, tá bom? Estou à disposição. Saudades, nos vemos aí quando a gente voltar. Enquanto isso, fiquem em casa, estudem também, aproveitem e vejam séries também, que faz parte, né? Dá um pouco de paz pro pai e pra mãe, né? Que vocês também é terrível. Beijo!